Bom, vamos lá. Você passou a noite inteira mexendo com o ChatGPT, com o Gemini, com o Claude, ajustando termos, colocou frases bonitas, bullet points e tudo mais que a IA te indicou para escrever no teu currículo. E finalmente você terminou de editar e foi lá e se inscreveu na vaga. Passou 3 minutos, você recebe aquela mensagem automática que diz: agradecemos sua inscrição, mas decidimos seguir com outro candidato. Ah, e é isso, né? Bom, primeira coisa, você pensa, né? Putz, o que eu fiz de errado, né? Tipo assim, pô, a vaga é a minha cara, é o cargo que eu já atuo hoje, eu utilizo as ferramentas. Qual que é o problema? Por que eu não passei, né? Mas o problema atualmente é que 70%, mais ou menos 70% dos candidatos no Brasil já utilizam ativamente a inteligência artificial para construir seus currículos. E estão participando dos processos seletivos assim como você. Você está se inscrevendo uma vaga por vez, aquela que te interessa mais, mas tem muita gente que está espalhando o currículo à revelia para todas as vagas e sempre utilizando inteligência artificial. Então, acaba que é o mesmo tom de voz, a mesma frase, os mesmos adjetivos e até os mesmos headlines, né, os candidatos estão usando. Por quê? Porque a inteligência artificial está dando essas informações para eles. Eles estão copiando e colando. E aí no final do dia, a IA vai ler esses currículos e por uma diferença mínima vai acabar ranqueando aqueles que são melhores, aqueles que são piores, mas não na essência. O que eu quero dizer com isso, né? O recrutador, inclusive, quando ele chega para revisar os candidatos que vieram das indicações, né, daquele filtro da IA, ele já também, na hora que entrevista, ele já percebe, putz, esse candidato veio de IA. Ele não está preparado. Esse candidato, ele não conecta. O que está escrito aqui não conecta com o que ele está me falando. Então, o próprio recrutador também está ficando desesperançoso assim, pelos processos seletivos. E qual que é a realidade, né? A gente está entrando numa era, vamos dizer assim, de recrutamento e seleção que é meio que um colapso. Por um lado, você tem um monte de candidatos que estão usando inteligência artificial para se aplicar nas vagas. Pelo outro lado, a gente tem ferramentas de ATS, né, de recrutamento e seleção, que filtram esses candidatos utilizando também inteligência artificial. Então você tem dos dois lados inteligências artificiais, uma tentando agradar a outra. E as duas falam a mesma linguagem. Então, se você, como candidato, fica preso a essa linguagem, não tem um pensamento crítico, primeira coisa, como candidato, você vai entrar no meio da multidão e você não vai se destacar. E como empresa, e falando como recrutador aqui, como empresa, a gente fica perdido. Porque a gente tem um filtro que não funciona da forma correta. Então é meio que estamos entrando num caminho meio sem muita resposta. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês o que podem ser as soluções e o que as empresas também estão pensando a respeito disso. Meu nome é Ramon, eu tenho mais de 10 anos trabalhando com recrutamento e seleção em multinacionais e eu tô aqui nesse canal para contar para vocês, trazer conteúdos para vocês sobre recrutamento e seleção, carreira e mercado de trabalho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal e deixa um like na confiança de que você vai gostar do conteúdo. Tá? Então, vamos entender um pouquinho o tamanho desse problema. Teve uma pesquisa recente no G1 que mostrou que o Brasil é um dos países que mais utiliza IA para buscar emprego. E cerca de metade desses candidatos usaram as IAs para se inscrever no processo seletivo. E aí você me diz, pô Ramon, mas se eu fizer um currículo à mão, né, sem usar IA, eu vou ficar para trás? E de fato, você vai ficar para trás.
se você pensar que o processo seletivo hoje é utilizando inteligência artificial. Mas esse é o grande dilema, né? Se você fizer um currículo 100% manual, você corre o risco de ser ignorado pelas ferramentas de ATS que utilizam inteligência artificial. Porque eles vão olhar palavras-chave que combinem com a descrição da vaga, vão procurar responsabilidades, termos que indiquem responsabilidade, que indiquem cargo, que indiquem resultado. E se você não colocou isso, né, escreveu manualmente e não tem isso, não vai ter o match que precisa, ou pelo menos o valor, né, se tratando de porcentagem, não vai ter 80%, 70% do match que as ferramentas aplicam como filtro. Mas, ao mesmo tempo que se você deixa a IA escrever tudo para você, fica padronizado. Então, fica como se você não tivesse personalidade e também ficam com as mesmas frases de outras pessoas. Sendo que você é você. Você tem outro perfil, você tem outras experiências, você tem outra vivência, outros resultados. E uma pessoa que utiliza IA para todos os processos acaba tendo um problema que é os candidatos diferentes vão ter a mesma frase escrita na IA. E o recrutador percebe isso. E a inteligência artificial também acaba percebendo isso. O que vai dificultando cada vez mais o processo seletivo para quem não utiliza a IA. Tá? E aí, olhando para a perspectiva da empresa, né? Quanto mais IA os candidatos utilizam, mais refinado eu preciso ser no meu filtro. Só que como o processo hoje em dia está muito avançado no sentido de não está padronizado, todas elas utilizam a mesma padronização que vem de fábrica desses ATS, elas não editam esses filtros. A IA lê IA que responde a IA. E o filtro que nós, recrutadoras, recebemos é totalmente falso. Porque se a maioria dos candidatos utilizam IA e a maioria deles estão 80% atendendo o match da vaga, o candidato que eu quero tem um match de 85%, tem um match de 90%, ou ele tem um match menor? Porque justamente eu quero olhar aquele candidato que não necessariamente tem aquelas palavras-chave, mas ele tem a experiência e os projetos que eu quero que ele tenha desenvolvido. É um dilema, tá? E aí, diante desse dilema, o que muitos especialistas, assim, falam besteira, né? Mas dizem que o currículo morreu. De fato, é meio derrotista falar que o currículo morreu. Agora só vamos olhar os profissionais através de testes práticos. Então vamos colocar avaliação comportamental, vamos colocar avaliação cognitiva, vamos colocar case no processo, porque o currículo não adianta mais. Porém, a realidade é que o mercado de trabalho não são multinacionais de Big Techs, por exemplo, né? Essas empresas até podem colocar processo seletivo hiper mega difícil, com teste cognitivo, fora a IA que vai ter no processo. Porém, o que a gente está falando é de um cenário onde são pequenas e médias empresas que têm uma ferramenta, ou não até, às vezes nem tem ferramenta de ATS, ou se tem a ferramenta, é uma ferramenta simples. Que ela até tem inteligência artificial, mas ela é muito pura, vamos dizer assim. Não tem grandes tecnologias envolvidas, né? Então, o currículo continua valendo. Para todas essas outras empresas, que é o maior mercado que existe hoje, o currículo continua valendo. Então, não precisa você ficar preocupado, a não ser que você esteja participando de um processo na Uber, na Amazon, na Nubank, teu currículo vai continuar funcionando, tá? E aí, a gente traz essa ideia também de que você vai ter que estar preparado para fazer teu currículo, utilizando inteligência artificial, ao mesmo tempo que você vai ter que começar a se preparar para os testes práticos também, porque
uma das formas das empresas corrigirem o problema dos ATS não é mexendo no parâmetro, e sim aplicando mais teste. Então, à medida que isso vai se avançando, as empresas vão começar a aplicar mais testes. Primeiro as grandes, depois vão cascateando isso para as menores. É uma solução, tá? Que elas estão vendo para aplicar. Outro processo de solução que as empresas estão fazendo é utilizar sourcing. Ou seja, eu não vou olhar tanto para o filtro do meu sistema e vou começar a buscar esses candidatos no mercado através do LinkedIn, através de indicações. Então, esse é um outro tipo de estratégia. E aí você precisa ter o seu LinkedIn bem feitinho, com palavras-chave, para que os recrutadores, como eu, consigam te achar, né? Mas voltando um pouquinho para resolver o problema do currículo. Porque, novamente, ele não morreu. Como resolver o problema do currículo para se destacar dos demais? Vamos lá. Primeira coisa, você é um ser humano. A inteligência artificial, ela é uma máquina, né? Sem entrar nos pormenores, mas é uma máquina que constrói frases com base no que ela tem como histórico, com base no que você deu de informações para elas e com base na palavra, não é certo dizer isso, mas a palavra mais provável que vem em seguida, né? Como que você resolve isso? Sendo um humano que lê a resposta da máquina e corrige. Simples assim, não é tão misterioso o problema, a resolução do problema. Então, a regra é, eu vou pegar meu currículo, vou colocar numa inteligência artificial, e aí pode ser qualquer uma delas. Não tem mistério assim de, uma resolve melhor que a outra, não. Qualquer uma faz essa tarefa. Coloca lá teu currículo. Copia a descrição de cargo da vaga que você está se inscrevendo. Copia e cola lá. Escreve, ChatGPT, Gemini, por favor. Como um recrutador, leia o meu currículo, leia a descrição de cargo e identifique pontos positivos do meu currículo e pontos negativos do meu currículo, ressaltando palavras-chave que são importantes para essa posição. Ele vai te dar uma resposta. Você vai ler essa resposta. Você não vai copiar e colar o que ele vai te informar. Você vai ler. E você vai fazer um cross-check. Putz, isso faz sentido. Isso não faz sentido para mim. Essa informação, eu não tenho. Esse software, eu não tenho. Então, você não vai colocar. O que eu vejo muitos candidatos fazendo é copiando informações que o ChatGPT deu, que o Gemini deu, e colando, sendo que elas não tiveram esse tipo de experiência, não tiveram, não tem esse tipo de conhecimento. E é aí que você entra no problema, porque lá na entrevista o recrutador vai te perguntar. E se você falar não, você perde totalmente a credibilidade. E se você fala sim, mas dá uma resposta não tão boa, o recrutador também consegue perceber se você realmente sabe ou se é algo que você conhece de mercado. Já ouvi falar. Né? Então você vai ler as informações que a inteligência artificial vai te dar, você vai considerar e ponderar com base no teu currículo e vai reescrevê-las. Você pode até copiar uma frase ou outra e colar, beleza. Mas não deixe que ele faça o processo por você. Esse é o ponto principal. Porque a ideia é que você tenha frases originais no teu currículo, que dizem sobre você, que deem o seu tom, a sua personalidade, os teus resultados. Eu já peguei respostas de inteligência artificial inventando resultados. Então, existe uma metodologia de você explicar resultados. Então, o que a gente costuma dizer é a metodologia SMART. Situação, tarefa, ação, resultado. Então, se você faz isso nessa forma, é melhor de você explicar um projeto mais resumido, mais objetivo, inclusive na hora de você apresentar. E muitas vezes os candidatos pedem para a inteligência artificial colocarem em Smart, mas não dão os números, que eles não têm, às vezes, não se colocam, não sabem de cabeça, esquecem de colocar, e a inteligência artificial chuta esse número, e os candidatos colocam. E aí na hora de apresentar, na hora de fazer entrevista com nós, recrutadores, a gente pega no pulo, porque a pessoa fala número errado, inconsistente, o que às vezes era redução é aumento.
se perdem totalmente. Então, leia muito bem o que você está colocando no seu currículo e, lógico, você vai treinar com base no teu currículo que você fez para passar no processo seletivo. Então, a resolução da problemática da IA é essa. Então, você vai ter um currículo que vai passar no match, mas ele vai ter a sua cara com as suas informações. Tá? Esse é o ponto. E aí, qual que é a virada? Ah, beleza, eu vou passar da primeira parte, eu vou estar ali competindo com um monte de gente que está usando IA também. E como eu me destaco? Através de network. Tá? Hoje em dia, o network é muito importante justamente por conta da concorrência, do volume de inscrições que existem dentro das ferramentas. Muitos recrutadores estão investindo no sourcing, ou seja, indo lá no LinkedIn, buscando candidatos, investindo em buscar indicações. Então, estão perguntando para gestores, perguntando para outros colaboradores, fazendo programas internos de indicação. E também estão recebendo informações ou recebendo mensagens no LinkedIn de candidatos que têm interesse. E aí eu digo, quando você for se inscrever numa vaga, você tem que tentar encontrar o recrutador que faz aquela posição para você ganhar esse destaque. Então eu fui lá, montei meu currículo, utilizei inteligência artificial, mas montei do meu jeito, me inscrevi na vaga e agora está lá no ATS. Talvez o ATS, meu currículo está no meio de aquele monte de gente. O que eu posso fazer para me destacar? Eu vou mandar uma mensagem, encontrei o recrutador, né? Às vezes está lá na vaga quem está recrutando. Encontrei o recrutador, busquei lá no LinkedIn e encontrei. Vou mandar uma mensagem, vou mandar uma conexão, vou mandar uma mensagem. Olha, me interessei pela vaga tal, já me inscrevi no processo seletivo, tenho esse conhecimento que tem a ver com a vaga e me fico à disposição para o processo. Esse simples fato de você mandar essa mensagem, alguns recrutadores leem, outros não, mas aumenta a sua chance de ser lembrado. Então o recrutador recebe uma mensagem sua. Talvez ele nem vai ler na hora. Mas passa um dia, 2 dias, 3 dias, ele tem aquelas 1000 pessoas que estão paradas lá no processo seletivo que o ATS está fazendo filtro. São 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, 800 usaram IA. Dessas 800 que usaram IA, a IA vai trazer para você 300. Pô, ainda é bastante gente. Dessas 300, eu tô lá vendo uma por uma quem que se encaixa ou não no perfil usando alguns filtros meus. Vamos supor que você não aparece. Mas eu estou lá navegando no meu LinkedIn e tua mensagem sobe. E eu vejo teu nome. Poxa, vou ver se essa pessoa se inscreveu mesmo. Vou lá, acho você, olho o teu currículo e falo, putz, realmente, tem a ver. Então você ganha um destaque para participar do processo seletivo. E aí, como quem é visto é lembrado, né? Como aquela frase, né? Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, quem é visto é lembrado. Então o recrutador entra em contato contigo para fazer o processo seletivo. Isso vai acontecer em 100% dos casos? Não. Mas é uma chance de você aumentar. É uma chance para você aumentar a chance de você ser chamado. Tá? E lógico, né? Entrar em contato com gestores que trabalham dentro do teu segmento, seguir profissionais, comentar dentro do teu LinkedIn, você vai ganhando notoriedade, o LinkedIn, né, aumenta a chance de você ser visto por outros recrutadores. E principalmente, e aí uma etapa após, né, ser chamado para entrevista, é treinar muito bem para fazer entrevista. Leia muito bem seus projetos, treine seus projetos para que eles sejam entendíveis, claros, façam sentido para a posição, tenha a ver com o que você escreveu no currículo, para você não distorcer muito uma frase da outra, uma mensagem da outra. Tem que estar tudo muito bem coladinho, as informações, porque hoje em dia os recrutadores, com mais inteligência artificial que está vindo do processo, mais atento nós estamos para pegar esses furos. Esse candidato aqui não me respondeu isso, não me respondeu aquilo, o projeto dele está com furo porque ele me falou uma informação diferente, esse tempo de empresa não combina com o que ele está me falando lá no currículo, essa empresa que ele está me falando, ele tinha um cargo totalmente diferente, não era esse tipo de atuação. Então, isso a gente acaba pegando, tá?
E aí, para fechar, resumindo tudo, que ainda é esperança, tá? O currículo ainda é uma ferramenta importantíssima para você ter, para você enviar para as pessoas que você conhece, para enviar para gestores que você tem interesse de trabalhar junto, para enviar para recrutadores que você tem interesse nas posições. Então, teu currículo é a tua ferramenta de apresentação formal. Segunda ferramenta de apresentação formal é o seu LinkedIn. O seu LinkedIn vai estar baseado no teu currículo. Uma coisa tem que estar conversando com a outra. Então, tenha muito bem descrito o teu currículo, objetivo, não pode ser extenso, mas objetivo, com as informações corretas, resultados que você entregou, e o seu LinkedIn também, mas o LinkedIn pode ter um pouco mais de informações. No processo seletivo estão utilizando mais IAs? Estão. Mas ao mesmo tempo, tanto o candidato está usando quanto as empresas estão utilizando. Então as empresas estão bolando meios de solucionar esse problema do alto volume de candidaturas com IA. Duas formas: aumentando etapas de processo seletivo, o que eu como recrutador não vejo tão como positivo, e a outra é utilizando sourcing, ou seja, nós mesmos como recrutadores buscando os candidatos no mercado. E mais para isso você precisa ter seu LinkedIn bem estruturado, bem escrito. No final de tudo, construa network. Esse vai ser também um ponto para você ter, que não vai só resolver problemas, talvez, de candidaturas agora que você está fazendo, mas de candidaturas futuras para indicações. Então, às vezes, antes mesmo de um gestor abrir uma vaga, ele vai lembrar, putz, tem aquela pessoa que eu converso lá no LinkedIn, ela participa do grupo do SESI Senai, da Fiesc, da associação de engenheiros de tal lugar, e a gente participa junto. Network não é só no LinkedIn, tá? É fora também. Aqui, por exemplo, de recrutamento, seleção e RH, participa lá da BRH, eu lembro dele, acho que eu vou entrar em contato para ver se ele conhece alguém ou se ele está interessado. Então, são locais interessantes para você pensar para fazer networking também. Então, por fim é isso. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e me segue também lá no LinkedIn para você ver mais conteúdo sobre recrutamento, seleção e carreira. Um abraço e até o próximo vídeo.